Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui lembrando que você pode garantir esse manto do Zico aqui no YouTube Shopping, tá? E tem muitos tamanhos, você pode estar garantindo agora mesmo e ajudando o Flamengo, é produto oficial da Brasiline, tá? Você tem vários produtos aí que você pode estar adquirindo, como o manto Diamantes Negros, o Feruza, tá? Tem muitos mantos tops que você pode estar, cara, garantindo agora mesmo também, manga longa do Flamengo, o manto normal, o manto autêntico, tudo isso com personalizações, com patches, você pode estar garantindo agora aqui no YouTube Shopping e ajudando o canal e ajudando principalmente o Flamengo. Olha só, o John Textor, tá? Quero falar sobre isso. E isso, cara, isso já me mostra que realmente essa porcaria de SAF não serve para nada. É sucesso momentâneo, né? Ah, mas tem umas que dão certo. Dão certo para o dono da SAF e não para o clube. O clube passa a ter um dono. O clube, você torce por um clube que não é mais seu, da torcida, é de um dono. E ele tirou onda com a torcida do Botafogo muitas vezes, o John Textor. Então, eu vou trazer aqui essa informação. Saiu ontem e eu queria muito dar um comentário sobre isso, porque isso prova a grande a grande palhaçada, a grande sacanagem que é esse universo das SAFs, né? E que o BAP está muito certo de brigar contra isso, o Zico está muito certo de brigar contra isso. A gente vai trazer aqui também um corte nosso falando sobre essa situação do Flamengo batendo de frente aí com o Zico, batendo de frente com o governo, buscando melhorar a situação, porque tentaram empurrar a SAF para tudo quanto é lado e prejudicar o esporte olímpico, né? E aí essa situação do John Textor só prova ainda mais que negócio de SAF não tem SAF boa e SAF ruim. É uma porcaria tudo. Você fica na mão de um sujeito, de uma empresa, você vende o seu clube, que é da torcida, que é o maior patrimônio da torcida, você vende para um sujeito, para uma empresa, tá? Aí, olha só, John Textor, ESPN, tá? ESPN. John Textor, dono do Botafogo, é afastado de cargo na Eagle Football Holdings. Essa notícia foi ontem, mas a gente, com tanta notícia de Flamengo, não teve como comentar isso, e eu quero aproveitar agora toda essa situação do BAP e do Zico, lá no governo, lá em Brasília, para a gente poder falar sobre isso. Então, na terça-feira, a Eagle Football Holdings oficializou que John Textor deixou sua posição na diretoria do grupo. Em documento divulgado pelo jornal francês L'Équipe, a holding, que controla clubes como Botafogo e Lyon, comunicou que o empresário norte-americano foi removido, demitido, destroçado, detonado, né, retirado da sua posição no dia 27 de janeiro. De acordo com o grupo, Textor ainda tentou aplicar um golpe. Tá? De acordo com a Eagle, Textor tentou aplicar um golpe. Olha que loucura, velho. Horas antes da reunião da diretoria da Eagle, mas não teve sucesso. A entidade diz que o dono da SAF do Botafogo tentou demitir 2 diretores independentes da holding com o apoio de seus advogados, depois que outra diretoria, outra diretora da Eagle, a Michelle Kang, e o grupo Ares Management informaram o norte-americano que ele deixaria seu posto. Olha o que é ficar nas mãos de uma pessoa ou de uma empresa. O cara tentando, segundo a Eagle, dar um golpe. Todavia, o plano não funcionou e a Eagle oficializou nesta terça a saída com efeito imediato de Textor, que agora tem futuro incerto nos bastidores. A cobrança, né, do fundo Ares, recentemente, a Bloomberg, né, reportou que o fundo norte-americano Ares Management iniciou de maneira formal a cobrança de 425 milhões de euros, 2,58 bilhões na cotação atual de reais, que emprestou a Eagle, então comandada por John Textor, para comprar o Lyon da França em 2022. 2,5 bilhões Textor cobrados o Textor está sendo cobrado em 2,5 bilhões, tá? Até o momento a Ares recebeu apenas 175 milhões de euros, 1,063 bilhão
de reais que foram repassados pelo empresário americano após a venda de suas ações do Crystal Palace da Inglaterra no ano passado. Ou seja, ele ainda deve cerca de 1,5 bilhão, tá? Ele tem que quitar 250 milhões de euros, ou seja, ele está devendo ainda 1,5 bilhão de reais. Segundo a equipe, o Ares perdeu toda a esperança de chegar a uma solução amigável com o magnata, né? E perdeu toda a confiança que restava no magnata, né? Justamente por isso resolveu partir para a cobrança de forma drástica. Venda forçada do Botafogo. Ainda de acordo com o Diário Francês, o L'Equipe, a situação envolvendo o Textor e a Eagle na Europa pode ter reflexo direto no Botafogo, outro time que faz parte da rede multiclubes. Isso porque o empresário, antes de ser removido em 27 de janeiro de sua posição central na diretoria da holding, pegou um empréstimo em nome do Botafogo com outro fundo, o Houghton Capital, que não é aprovado pela DNCG, tá? DNCG, exatamente, entidade que regula as finanças do futebol da França. A atitude foi classificada pela Ares como brecha contratual intolerável, o que pode ter consequências no Brasil, no Botafogo. A equipe afirma que, em teoria, o fundo norte-americano pode acionar a justiça e a DNCG para forçar a Eagle a vender o controle de seus principais clubes, que são Lyon, Botafogo e Molenbeek, da Bélgica, com o dinheiro sendo usado para pagar a dívida feita por Textor com o empréstimo de 2022. Por fim, o veículo salienta que nos bastidores do Lyon já é dado como certo que a Ares assumirá de vez o controle da equipe da Ligue 1 em breve, com o fundo já estando em contato direto com a atual presidente do time, né, Michele Kang, para definir os próximos passos da reestruturação financeira. Ou seja, meus amigos, eles podem ser obrigados a vender, vão tirar o Textor vai ser obrigado, né, a sair da frente do Botafogo, vender a SAF para outra pessoa que não sabe nem se gosta, se quer o Botafogo, vender a SAF para outra pessoa comandar, porque o dinheiro da venda do Botafogo, que outra pessoa vai assumir, vai para pagar a dívida desses 1,5 bilhão que o Textor está sendo cobrado. Que eram 2,5, já está em 1,5, mas que já vendeu um clube para cá, clube para lá. Essa é a loucura, meus amigos. Essa é a loucura. E é isso que o BAP e o Zico foram lá no governo, foram lá resolver para evitar, porque é uma sacanagem cobrar mais taxa, mais imposto de clube associativo do que SAF. SAF está aí para ganhar dinheiro. Clube associativo está para formar atleta. Aprendam! Vamos lá, a gente tem situação importante para falar aqui. O presidente, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a questão da grande loucura que o governo fez de taxação e tudo mais, querendo transformar todos os clubes em SAF. E o Flamengo deu a resposta, o Flamengo foi até Brasília. Eu vou trazer aqui a informação. Olha só, dirigentes do esporte articulam em Brasília para garantir imunidade tributária aos clubes formadores, tá? Mobilização pelo esporte com presença do Zico. Presença do Zico, olha aí. Isso aí é muito importante, viu, gente? Muito importante, tá? O presidente do Flamengo participou nesta semana de agenda em Brasília ao lado de dirigentes do esporte olímpico para defender os clubes associativos e buscar a reversão da penalização tributária. É um absurdo, isso é uma vergonha, imposta às entidades que sustentam a base esportiva no país. A comitiva esteve na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados e também se reuniu com lideranças do Congresso, entre elas o senador Randolph Rodrigues, além da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Há sinalização de acordo para a derrubada do veto e a construção de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, né, que garanta imunidade tributária às atividades esportivas de entidades sem fins lucrativos. A mobilização conta com o apoio de nomes históricos do esporte como Zico e tem como objetivo assegurar segurança jurídica e sustentabilidade financeira aos clubes formadores e mantenedores de projetos sociais no Brasil. Tá certo?
Então, a gente tem aí a mudança acontecendo. Vamos ver o que o BAP falou sobre isso. Ó. Nação Rubro-Negra, hoje é dia 24 de fevereiro de 2026, terça-feira. Estamos encerrando um dia aqui muito produtivo em Brasília, onde nós tivemos aqui junto com a Associação de Clubes Nacionais, FENAClube, CBC, COB, Flamengo, com certeza, e uma série de outros clubes poliesportivos do Brasil, Importante na defesa isso. dos interesses das associações sem fins lucrativos no Brasil, por conta de uma lei aprovada entre os dias 26 e 31 de dezembro. As SAFs passaram a pagar menos impostos do que essas associações. Absurdo, velho, que absurdo. Basicamente, as SAFs vão pagar 6% e essas associações vão acabar pagando 15%. Vergonha. Isso decorreu de um veto do governo às isenções históricas que os clubes sociais, que fazem a força do esporte olímpico nacional, perdessem suas isenções. Então, nós estamos aqui trabalhando para reverter isso. Tivemos um dia muito produtivo. Conversamos com o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que apresentou duas ótimas propostas, uma de derrubada de veto e outra criação de uma PEC que, de alguma maneira, defina de forma definitiva que os esportes no Brasil, ou as associações esportivas sem fins lucrativos, que elas sejam imunes a alterações tributárias. Isso vai gerar o conforto e a segurança jurídica necessária para que todas essas entidades, esses clubes que tanto fazem pelo esporte nacional, continuem produzindo grandes atletas para o nosso Brasil. Vamos ver o desenrolar dessas novas conversas aí aqui em Brasília, que a gente espera que vão acontecer ao longo do mês de março, e com toda certeza a gente vai ter uma vitória importante para o esporte nacional. Juntos sempre por um esporte mais justo. Saudações rubro-negras. O BAP aí, então, buscando garantir que o Flamengo continue a revelar jogadores e atletas do esporte olímpico, não só jogadores, né, no caso, não só o futebol, mas também manter o esporte olímpico, e que o Flamengo não seja obrigado a ser uma SAF, que o que o governo está fazendo, não dá para entender esse interesse de que os clubes se tornem SAF, porque você... Cara, que vergonha que o governo fez, velho, que vergonha, querer forçar os clubes que são associativos se tornarem SAF, facilitar, né, os impostos para as SAFs e sacanear os associativos. Que bom que o presidente BAP está fazendo isso por todos os clubes associativos. Lembrando que hoje Flamengo e Palmeiras são clubes associativos. Não dá para a gente admitir, né, essa vergonha. Essa vergonha. Eu vou ler o comentário do Felipe Melo aqui. Time sem vergonha é forte para mim sobre um time que ganhou tudo, que ganhou recentemente. E não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem, eu entendo, né, porque é clube grande, mas não são sem vergonha, pelo contrário. Mas o Felipe, a torcida tem direito de ir lá na arquibancada e chamar de time sem vergonha. A torcida tá irritada, tá? A torcida tá chateada. A gente não pode ser sommelier de torcida. Eu entendo, eu tô falando justamente sobre isso. É perfeito o seu comentário que time sem vergonha é forte para um time que ganhou tudo, que ganhou recentemente e que vai continuar brigando. Mas, ao mesmo tempo, é genuína a manifestação do torcedor. Ele quer que esse time volte a ser aquele que ele viu ganhando tudo. Tá chateado, tá revoltado, faz parte. O que eu estou falando aqui é que a manifestação do torcedor na arquibancada, nas redes, tudo bem, é genuína. Mas eu também concordo que em alguns momentos há um maremoto e que não é... Cara, é um pré-julgamento, que eu tenho falado muito disso, um pré-julgamento sobre algo que eu acho que o ajuste está sendo feito, o ajuste fino está sendo feito e o Flamengo vai voltar para os trilhos. O próprio Júlio César falou sobre isso. Agora, o torcedor, a manifestação do torcedor é genuína, tá? É genuína. E se o torcedor sentiu vontade e sente vontade de falar, a gente não pode jamais censurar, né?
Agora, óbvio que tem gente que aproveita desse momento, né, para ganhar engajamento e vai ficar só atacando, só atacando, só atacando. Aqui não, aqui eu vou torcer e tô torcendo e acredito na volta por cima do Filipe Luís. Eu acredito que o Filipe Luís consiga dar a volta por cima e vou estar apoiando, como sempre apoiei, o trabalho do Filipe. Não quero, já vi gente aí, troca, tem que trazer. Não, é a minha opinião. Sou a favor dele continuar, sou a favor dele ter 2, 3 anos de trabalho, vai ter momento ruim, a gente vai criticar nesse momento ruim, vai elogiar muito também. Ele falou que não gosta muito do. Na verdade, que não é que não gosta, é perigoso, né? Muito elogio, né? Porque depois você se fica num pedestal ali, eu entendo. Mas a gente vai elogiar muito quando tiver que elogiar. E vai criticar quando tiver que criticar. E da mesma forma que eu critico, né, e defendo, eu espero que ele, Filipe Luís, também não leve para o coração as críticas. A gente tem aí o Flamengo encerrando na tarde desta quarta-feira a preparação para o duelo decisivo contra o Lanús. Tá? Então, às 15h30 no CT, o Filipe Luís já prepara o time para a decisão de amanhã 21h30, contra o Lanús no Maracanã, e nós teremos aí o time sendo preparado, o time que vai atuar. Que Deus ilumine, né, a decisão do Filipe Luís e que possa ajudar ele a arrumar a casa, o que é muito importante, né? E o Flamengo tenta quebrar aí um tabu e buscar a virada no Maracanã, tá? Então, o Flamengo entra em campo aí para, além de tudo, né, quebrar um tabu. Desde 2022, o Flamengo tem dificuldades quando sai atrás em confrontos eliminatórios. Foram 4 decisões em desvantagem e nenhuma virada confirmada fora de casa, tá? A última reversão aconteceu justamente em 2022 contra o Atlético Mineiro pelas oitavas da Copa do Brasil. Nos últimos 10 anos, o Flamengo conseguiu reverter um cenário adverso apenas 2 vezes, diante do Atlético Mineiro em 22 e contra o Emelec nos pênaltis em 2019. Já em decisões como Recopa 2023 e final da Sul-Americana 2017, que estava o Paquetá lá, inclusive, acabou superado. E 23 foi nos pênaltis. O Flamengo ganhou, mas levou para os pênaltis e perdeu. Para levantar a taça nesta quinta, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença no Maracanã. Em caso de vitória por 1 gol, decisão será nos pênaltis. De qualquer forma, sendo campeão, o Flamengo quebra um tabu e nós gostamos de quebrar tabus.